dia, rogamos a Jesus que nos abençoe por mais essa reunião. Vamos dando continuidade a essa obra de André Luiz, o livro No Mundo Maior, capítulo 11, Sexo. É um romance histórico que, através de várias ocorrências entre encarnado e desencarnado, vai nos servindo de lanterna para enxergarmos os buracos ao longo de nossa caminhada. E esse capítulo não se trata de fato ou ocorrência, ele nos obriga a estudar, como se fosse uma codificação, uma ciência difícil. Ali estão um pouco mais de 200 de desencarnados, ouvindo instruções ou orientações sobre sexo ou a sexualidade. São espíritos livres do envoltório carnal, livres dos efeitos propriamente ditos físicos e que necessitam dessas instruções. Aqui já entendemos que o problema não está no sexo ou na ação física do sexo, e sim no espírito, que pode levar à loucura ou a doenças do espírito, e em muitos casos ao desencarne de forma dolorosa. Em uma das questões que vimos no estudo passado, fala sobre Jesus, que não construiu família pelo matrimônio, pois sua família era a humanidade, que cresce a cada dia. É a energia do amor com os seus seguidores. Ao analisarmos nossos irmãos, como Chico, Divaldo e outros, que também não constituíram família, pois o cuidado, a responsabilidade e o amor deles também era com a humanidade, e como estamos em um planeta de reencarnação, onde a lei divina aqui, para sermos co-criadores do nosso Criador, é através do sexo, ou do encontro de gametas, então não temos que entender que o sexo é pecado, ou um problema. E sim o que fazemos dele, da criação, ou do tipo de energia que trocamos. Para o Chico, por exemplo, essas energias poderiam ser passadas por um abraço fraterno. Mas e para Jesus? A extensão dessa energia do amor é muito maior. Ele transmitia essa energia com os seus ensinamentos. Tamanha era a sua evolução, ou autoridade moral, que ele pôde dizer para uma mulher adúltera: vá e não peques mais. E ela segue. E eu? Se eu disser, por exemplo, para o Jefferson: vá e não peques mais, não vai ter efeito nenhum sobre ele. Pois tudo depende da minha evolução. Tudo depende do grau de entendimento que eu me encontro. E nós com certeza chegaremos lá. Como disse Jesus a Pedro, na questão da mulher adúltera: há muito mais coisas que tens que saber. Não é só o ato que gera o pecado. E todo aquele que pensa já gera o pecado. É por isso que precisamos da reencarnação, das provas, das expiações, do autoconhecimento, de estudos como este e de uma ciência psicológica e espiritual para ajudar a quem precisa. Precisamos entender que se já passamos ou não estamos passando por um transtorno do sexo ou qualquer outro transtorno, nós estendemos a mão em auxílio a quem precisa. Então vamos lá para o texto. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa conhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam,
paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz, nas limitadas e ilimitadas esferas do universo. E mais abaixo, ele observa: o amor encontrará sempre mundos novos, e para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesmo combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende, sempre sem desmaio, a claridade libertadora, no pensamento de renovação para o homem comum que devemos cultivar e incentivar em cada dia da vida. Aqui a gente já pode analisar como o transtorno do sexo pode levar uma pessoa a passar o dia inteiro preso às suas imaginações. Eu não li o trecho completo, mas só para a gente dar uma abreviada, porque ele é muito extenso, né? A palestra dele, né? No livro Missionários da Luz, no capítulo 5, Influenciação, em uma família tem uma mãe que ela fica presa com o antigo companheiro dela já desencarnado. Ela fica vivendo aquele desânimo, aquela melancolia em torno da lembrança e de querer aquele companheiro dela já desencarnado. E ela tem um filho, casado há poucos meses, e se junta com duas outras entidades com o mesmo pensamento sobre o sexo. E eles, por serem médios, eles acham que vai encontrar na mediunidade o caminho, a solução, a salvação, para que eles se livrem, a mãe da melancolia, da tristeza, e o filho daquela perturbação do sexo, né? Casado novo, né? De uma certa forma, abandonando, né? Todo aquele compromisso do casamento, né? E eles agiam da mesma forma, né? Mãe e filho achavam que a mediunidade poderia tirá-los daquele estado. A filha, que já tinha pensamentos mais positivos, era influenciada a já não entender daquela forma. E ela já conseguia o seu caminho sem achar que a mediunidade era uma salvação. E ela luta dentro de si pela transformação íntima. Aí mais abaixo ele continua: é inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável. A medicina, enfim, tudo aquilo que pode auxiliar a pessoa que está nessa perturbação. Mas cumpre-nos reconhecer que os escravos da perturbação do campo sensorial só por si mesmo não serão liberados. Isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do ama-vos uns aos outros, assim na doutrinação como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Aqui, o André já estava assim, né, de boca aberta. Era médico na Terra e já podia entender que a medicina poderia dar um certo alívio, mas cura teria que vir do Espírito, do próprio Espírito. E ao final das palavras do instrutor, já abriu aquela parte para as perguntas, né? O inquérito educativo continuava proveitoso, quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Com essa questão aqui que vai ser falada, André fica ligado, porque é uma questão que por décadas se pensava dessa forma, né? Nas escolas. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos na Terra, os psicologistas encarnados em número considerável esposaram os princípios freudianos como bases de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se irradiam no sexo desviado. Todo e qualquer problema que uma pessoa tivesse estaria ligado
algum transtorno, alguma coisa referente ao sexo. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças. No estudo dos sonhos e das emoções, pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se dar importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. E ele continua discorrendo a pergunta que ele está querendo saber a respeito de Freud e dos seus seguidores que apesar de ter aquela ideia, ainda discordavam um do outro. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral, que reinava em derredor de sua valiosa indagação, e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresa para a ciência terrestre. E vai ser cada vez mais, né? Cada vez que se vai descobrindo o lado espiritual, as causas do lado do espírito, mais a ciência, se consciente for, vai se assombrando, né? Vai tendo que se render. Ou faz isso, ou vai descobrir que está chegando no nada, né? Aqui esse espírito já via que a ciência terrestre pouco podia resolver. Quando a questão era da alma, e como ele era um dos que também transmitia instruções aos outros espíritos da crosta terrestre, ele queria mais informações. Ele sabia que até os discípulos de Freud não concordavam com ele. Freud cria a psicanálise com base de que os transtornos que tivermos são provenientes do sexo. Nós aqui, procurando entender que a necessidade de tirarmos o foco do sexo ou da sexualidade em nossas vidas, e ele entende que o sexo ou a sexualidade está em foco já no bebê, na amamentação, no sugar. Quem for estudar lá Freud vai ver que ele separa até em 3 etapas. Você fica assim até no bebê, né? Dele achar aquilo tudo já no bebê. Tudo bem, a gente sabe que é um espírito milenar. Você não sabe o que espírito está ali, quais os transtornos, se terá transtorno ou se não tiver, de outras passagens, né? Mas sabemos que não podemos generalizar. Teríamos que ter uma psicologia espiritual. Seria legal, né? Para se prender, já que é uma psicologia, se prender à alma, ao espírito. Sabemos que existem outros transtornos, como o da alimentação, que não é obrigatoriamente do sexo. E com essa pergunta, e com outras pesquisas, como no Portal do Espírito, que aliás é um estudo longo, e muito bacana a gente ver como que eles destacam que esse estudo de Freud já está passando. Freud no divã, ele diz o seguinte: não só os encarnados, mas também os desencarnados dão sua opinião sobre Freud. Nos livros Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, ditados pelo espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier, encontramos: Freud deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem aos mais recontidos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medicina absoluta das sensações eróticas. Tá discordando dele, né? Que ele colocava tudo em sensações eróticas. Sentiu qualquer coisa, tem algo a ver. E com esse estudo do portal, nos ajuda a entender como essa visão freudiana a cada dia cai por terra. E como cada dia profissionais da área abandonam estes estudos freudianos. É um estudo bem extenso. O sábio instrutor não se fez de rogado e esclareceu: já sei o que deseja. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica.
chefiadas por Freud e duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologistas, inicialmente filiadas a ele, se diferenciam na interpretação. E ele comenta correntes e observa mais abaixo. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudiano, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem na angústia sexual. Para a grande parte de seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e de ideia de superioridade. Diremos por nossa vez que as três escolas se identificam, portadoras, todas elas de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionista. Ele está, do reencarnacionismo, ele está admitindo que até um certo ponto eles estão corretos, mas para explicar tudo em torno dessas aflições, ele ia precisar da reencarnação, né? Bom, nesse estudo, nem tudo paira do sexo, mas tudo na vida é impulso criador. Nem tudo de sentimento, de aflição, paira do sexo, mas nós temos que admitir que o sexo na Terra, como criação, depende dele. Aí mais abaixo, ele faz citações de comparações da lei divina da criação, onde todos os seres são co-criadores. E com isto, como isso se procede? É a beleza da natureza dessas criações. É muito bonito esse trecho dele comentando a respeito dos animais, como que essa cocriação acontece. Afinal de contas, nós existimos também para que possamos ser continuadores dele na criação, né? Como diz, a mulher é uma co-criadora, né, de Deus, assim, que é muito divino, né? Com a parceria do Pai, né? Bom, mas vamos prosseguir. Tem mais um trechinho aí, né, que ele fala a respeito dessa cocriação. E mais abaixo ele dá aquela puxadinha de leve na nossa orelha, bem dada. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da Terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, do qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva, da evolução planetária e irmãos nossos da infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida senão mobilizando os recursos da força sexual. Ou seja, ainda para esses endurecidos, tudo ainda está em torno do sexo. O casamento baseado no sexo, as minhas visões que eu tenho sobre as pessoas baseadas no sexo, para essas pessoas ainda tudo em direção do sexo. Aí ele começa a dar uma melhorada. Porém, grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão, já vai percebendo, né, que tem algo a mais ou que não pode ser levado pelo lado primitivo, acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidências e realce, como a gente sempre comentou, né, que tudo na roupa está sempre direcionado à sexualidade, né? Ainda que atidas a trabalho proveitoso, e as paixões nobres, muitas vezes, ainda se prendem ao sexo, né? Logo abaixo ele começa a dar um refrigério, que é o da reencarnação, né? Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual,
passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando a alegria integral nos contentamentos do corpo físico ou na evidência pessoal, procurando alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. É o que a gente vem fazer aqui, né? Estudar e tentar alcançar esse idealismo superior, não só em relação ao sexo, mas em tudo, né? Aí, tem mais outro trecho aí, que onde ele reafirma que nem todos os transtornos do espírito derivam do sexo. É certo que os transtornos do sexo pode causar danos tanto ao corpo físico quanto no espírito. Mas nem todos vivem do sexo. Não se pode generalizar. Muitos entendem o sexo como normal, dentro do casamento, na criação ou na troca da boa energia. E um instrutor nos conscientiza que tanto Freud como seus seguidores, que divergiram dos seus estudos, até um certo ponto estavam certos. Mas e a lógica? E a solução para tudo isto? Eles não podiam responder o porquê do ontem, ou se tinham ontem, o porquê do hoje, e como cuidar das ações ou dos pensamentos de hoje, e o porquê de se preparar para o amanhã. Não podiam responder sem a questão do reencarnacionismo. Em uma entrevista com o Sandro Klinger, no Correio Brasiliense, ele diz: nas escolas os professores sentem angústia, sentem que falam para o nada, e que esta geração tem indiferença com as aulas, olham com entojo. Muitos professores se afastam com depressão. Aí ele diz que ele gosta de ir às escolas porque digo coisas que a escola não pode dizer. Daí a gente pode analisar o porquê da disciplina psicologia ter sido retirada do ensino médio. Antes, em época de ditadura, porque não poderia haver reflexão. E em pesquisas, eu vi que professores de psicologia hoje não sabem ao certo se aquele conteúdo, como o conteúdo de Freud, condiz com a realidade. Então, para eles fica, o que eu vou ensinar? Está na grade, Freud não condiz mais, e isso está sendo revisto. E, graças a Deus, a psicologia tende a passar por grandes transformações. Quem sabe, uma psicologia espiritual. E, graças a Deus também, muitos psicólogos, assim como de outras áreas médicas, se juntaram a caminhos espiritualistas, que sabem que muitas aflições não são desta vida, e que podem ser de séculos ou milênios, cravadas em nosso espírito. Por isso, a necessidade urgente de uma ciência voltada para a espiritualidade, não de médicos espíritas, e sim para a reencarnação, que não é só do espiritismo. Aqui o instrutor não menciona o espiritismo, e sim a reencarnação. E disso não tem como fugir. E sim estudar e conhecer. Eu fiz essa observação porque o próprio André, quando tocou na pergunta, ele aguçou a mente dele, porque ele achou importante, que era da área dele, da área médica, e porque ele achou uma questão valiosíssima. O instrutor acrescentou bem-humorado: muitas vezes as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem em despenhadeiros do crime, lançam-se a vales da sombra,
mas organizando e reorganizando as próprias ações. Precisaríamos da reencarnação, né? Adquirem o patrimônio bendito da experiência e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Aí já está falando da nossa evolução conforme passa as reencarnações, né? Concluímos deste modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação, para solucionar integralmente as questões da alma. E é em tudo assim no estudo, começa com algo que no futuro não vai parecer nada, mas algo tem que acontecer para que o estudo deslanche, né? Impossível resolver o assunto em caráter definitivo, sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, que é o que muitas vezes a gente fica preso, né? Em complexo, seja para a gente, para os outros, e frustrações. Identificar lesões psíquicas, Freud fez tudo isso. E deficiências mentais, sem a remediação. Ele identificava, mas não te dizia o porquê, concretamente, e nem como resolver, né? Em suma, não satisfaz simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas para o amanhã. Para isso, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo da conquista da confiança em si mesmo, na penetração da esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Aí ele encerra, né? A noite de aprendizado com o instrutor se encerra e para nós fica várias lições, como o transtorno sexual não é o único, mas é uma das grandes moléstias da humanidade. O sexo ou a sexualidade não é um problema, e sim o que fazemos dele. O problema não é só de quem usa o sexo de maneira desregrada, mas também de quem pensa no sexo de maneira desregrada. O problema é de todos nós. Nós julgamos sem usar a humildade e o coração aberto no auxílio ao próximo. Não passo por isso no momento, ou já passei. Vou estender a mão a quem precisa. A chave é a ressurreição, para entendermos o ontem, o hoje e o amanhã, e não tratarmos a questão do sexo como algo banal, com atitudes banais, com a ignorância que tudo começa e se acaba no corpo físico, pois, como disse Jesus, do pó viemos e para o pó retornaremos. Tem um teste mental que muitos palestrantes fazem e eles dizem: se disséssemos agora o celular de cada um, se pudéssemos entregar o celular e olharmos, alguns diriam: não passo por isso, pode analisar. Outros diriam: hoje, pode analisar o meu. E outros diriam: deixa para a próxima, deixa passar algum tempo, depois você analisa. E se perguntassem do meu, eu diria: hoje, pode analisar. E para finalizar, se nós analisarmos uma figura de um casal de uns 100 anos, com carinho, com aconchego, com o cuidado de um com o outro, você sabendo que ali não tem mais atividades sexualmente físicas propriamente ditas, você se perguntaria: onde reside nesse casal o amor sexual? Na troca de energia.
do abraço, como Chico Xavier entendia o sexo. Que essa abençoada lanterna divina da doutrina espírita e o nosso grande mestre Jesus continue nos iluminando.